Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Marcela Prates e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos ver um assunto muito importante hoje, cobrado em qualquer prova do Instituto Federal que você vai fazer. São gêneros e tipos textuais. A primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre gênero textual e tipo textual. Aqui vou resumir o que está escrito aqui. Se você quiser, você pausa, dá uma lida, tá? O gênero textual, ele tem que ter uma função social, né? Dependendo da situação em que se encontra. Então, por exemplo, uma carta é um gênero textual, um e-mail é um gênero textual, um poema é um gênero textual, tá? E esse gênero textual, eles fazem parte de tipos textuais. Os tipos textuais, eles têm a ver com a estrutura que o texto tem, o objetivo que ele vai ter e qual a finalidade que ele tem. Então, por exemplo, a gente tem 5 tipos mais comuns, tá? Tipos textuais. A gente tem narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Ao longo, né, dos estudos aí, surgiram mais 2 tipos textuais, mas nós vamos focar apenas nos 5 principais tipos textuais, ok? A gente, por exemplo, tem a receita, a gente vai incluir ela em um tipo textual. A propaganda, a gente vai incluir ela em um tipo textual. A resenha em um tipo textual. A gente tem que estar claro a diferença entre gênero, que pode ser bem amplo, tá? Pode ser um artigo, um conto, uma crônica, uma propaganda, e os tipos textuais, que a gente vai trabalhar com 5, tá? O narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo e injuntivo. Nós vamos ver com calma cada um deles. Vamos falar sobre tipos textuais, as características deles, tá? Eles estão relacionados à estrutura fixa do texto, né? Se tem estrofe, se tem verso, se vai ter parágrafo, tá? Se vai chamar o leitor, se vai convencer. Então, relacionado à estrutura fixa e a semântica, o conteúdo desse texto. É a forma como o texto se apresenta, né? Se é poema, se vai ser uma pergunta, como é que ele vai aparecer para o leitor? As características estão definidas no texto, né? Se vai ter personagem, ou se não vai ter personagem, se vai ter desfecho ou não, se está em primeira pessoa, se está em terceira pessoa, tá? E eles são classificados de acordo, como foi falado no outro slide, estrutura, objetivo e a finalidade. Para que aquele texto, tá? Vamos ver um por um, tá? São esses 5. Narração, argumentação, descrição, exposição e injunção, tá? Então, a gente classifica em texto narrativo, texto argumentativo, texto descritivo, texto expositivo ou texto injuntivo, ou até texto prescritivo, tá? Quando a gente fala em texto expositivo, está lá escrito informativo, não tá? Porque vai passar para a gente uma informação. Quando a gente tem texto injuntivo, onde está escrito injunção, tem ordem. Então, tem uma ordem ali para o leitor que está recebendo, tá? Fazer. Então, geralmente em textos de propaganda, tá? Vamos agora ver sobre os textos narrativos. Quais são as características desse texto? Apresentações de personagens no tempo e no espaço. Esse personagem, por exemplo, pode ser seres animados, né, como pessoas comuns, ou podem ser seres inanimados. Pode ser uma chuva, que é o personagem daquele conto, por exemplo. Pode ser um dragão, num conto de fada, tá? E esses personagens eles estão localizados no tempo, quer dizer, quando foi aquela ação, tá? Pode ser determinado, tá? Tem um ano, tem um momento, ou pode não ter um tempo determinado, tá? Era uma vez, por exemplo, não tem um tempo determinado. E também eles são definidos no espaço, onde está sendo feita aquela narrativa. Qual a estrutura da narração? Vai ter uma apresentação, um desenvolvimento, vai ter um clímax, que é o ponto principal, e vai ter um desfecho, que é o final feliz ou não, tá bom? Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos, são alguns, ok? Podem ter mais. Um romance, novela, crônica, contos de fada, fábula. Atenção às fábulas, tá? Sempre tem. São animais e tem uma moral da história, para não confundir com contos de fada. Tudo bem? Aqui nesse slide vocês vão ver alguns exemplos de narrativa. O Lobo e o Leão, né? Uma fábula, só um trechinho, e a gente tem um texto da crônica Belmiro, o Triplo, tá bom? Só para ilustrar mesmo o que seriam os textos narrativos. Tudo bem? Vamos para o próximo
Tipo textual. Texto argumentativo. Expõe um tema ou um assunto por meio de argumentações. Que seriam argumentações? Você vai defender um ponto de vista e você vai tentar me persuadir, tá? Então, você defende uma ideia, você vai ser fiel àquela ideia e você vai tentar persuadir quem está lendo aquela ideia, né? Aquele texto seu. Sua estrutura é dividida em 3 partes. Tese, que vai ser a apresentação do texto, a antítese, né? A antitese é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão daquele seu texto. Então, vai sempre dividir. Quando a gente pensa em redação, que, por exemplo, redação é um texto argumentativo, a gente sempre tem a introdução da redação, a gente desenvolve a redação e a gente fecha a redação com a conclusão, tá bom? Exemplos de gêneros textuais dissertativos, argumentativos, tá? Editorial jornalístico, carta de opinião, uma resenha, um artigo que sai no jornal, sai numa revista, sai no site, uma monografia. Aqui, quando a gente fala dissertação, mas a gente está falando de redação dissertativa, tá bom? Tudo isso é texto argumentativo. Então, aqui são 2 exemplos, ó, resenha do livro A Filha das Flores, de Vanessa da Mata. Então, o que é uma resenha? Você ler e fazer um resumo comentado, dando uma opinião e convencendo alguém que está lendo. E ali do lado tem uma folha de redação, a gente não vai conseguir ler só para ilustrar mesmo, que é um texto argumentativo. Tudo bem? Mais um, texto descritivo. Esse é bem fácil de você perceber. Esse texto, ele relata e expõe determinada pessoa, um objeto, um lugar, um acontecimento. E você vai relatar isso através de vários adjetivos, que vai descrever com detalhes, tá? E apresentar imagens, às vezes vai apresentar percepções de sentido, de cheiro, de tato, tá bom? E vai passar isso para quem está lendo, que seria, né, quem está recebendo. Então, o emissor, quem está lendo, quem está produzindo, né, quem está falando aquele texto, vai passar essas sensações com adjetivos, descrevendo esse objeto ou essa pessoa. São exemplos de gêneros textuais descritivos. Um diário, um relato de viagem, ou um relato histórico de alguma guerra, alguma coisa. Biografia e autobiografia, tem uma diferença. A autobiografia é você mesmo escrever sobre, né, a sua vida. Notícia, um currículo também. Lista de compra, cardápio, anúncio, tá? Porque o cardápio você tem aquele prato e vem a descrição daquele prato. Então, isso é considerado também um texto descritivo. Exemplos de texto descritivo para ilustrar, a gente tem Cora Coralina, isso é uma biografia dela, e a gente tem um classificado de uma vaga de emprego, tá bom? Mais um texto, tipo textual. Texto expositivo. A função do texto expositivo é expor uma ideia, ok? Tranquilo. E por meio de como se faz? Por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição bem objetiva, sem os adjetivos, como no anterior, e comparação. Aí você vai perceber, por exemplo, quando a gente vai pesquisar uma palavra no dicionário, aí tem lá, por exemplo, amor, aí vai ter a definição. Isso é um texto expositivo, porque você vai determinar o que é a palavra, né, através de um conceito, né, uma informação. Se for uma coisa descritiva no texto, se tiver uma coisa descritiva no texto expositivo, é puramente objetivo, não tem opinião, tá? Não tem descrição de características subjetivas, nada disso. Exemplos de textos expositivos. Aqui tem o verbete de dicionário, cumprimentar. Aí, número 1 tem a definição, número 2 tem a definição. E aqui é um outro, né, de enciclopédia, que é um pouquinho maior, lógico, né? Enciclopédia você tem mais informações, também considerado um texto expositivo. Texto injuntivo, tá? A gente tem que guardar esse nome, injuntivo, injunção. Só o nome que é complicado não é tão usual, tá? É chamado também de texto instrucional, que vai dar uma ordem, vai persuadir, vai orientar, vai persuadir. Apresenta, na maioria dos casos, mas não em todos, verbos no imperativo, ou seja, dando uma ordem. Compre, veja, saia, tá? Então sempre, ou então negativo, não compre carro agora, tá? Então, é um verbo no imperativo, no negativo, e está me dando uma ordem, está me dando uma instrução. Alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos: propaganda,
receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, regulamento, etc. Exemplos para ilustrar, a gente tem peça, batom, a gente observa já aqui o imperativo, e a gente tem um manual de instrução lá. Se a gente for ler o manual de instrução, ele às vezes, para montar alguma coisa, os verbos sempre no imperativo, bom? Mas nem sempre o texto injuntivo vai estar no imperativo, tá? Na maioria dos casos. Agora a gente vai conferir em exercícios como é que a gente observaria esse tipo de assunto, tá? Sendo cobrado. A gente tem uma prova do IFE, Instituto Federal Fluminense, tem um texto, obviamente, que mais coisas são cobradas, né, de interpretação, de gramática, mas geralmente cai uma questão sobre gêneros e tipos textuais. Vamos lá. O texto CG1A, 1BBB é essencialmente, então cuidado com essas palavras, essencialmente, predominantemente, tá? E a gente leria esse texto e a gente vai marcar se ele é um texto descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. O que eu preciso saber? Eu tenho que saber as características de cada tipo textual, tá? Para poder ler esse texto e marcar a alternativa correta. Aqui vai aparecer para vocês a alternativa correta como argumentativo, mas a gente teria que ler aqui para saber, ok? Se vocês quiserem, depois pausa, né? Tenta dar uma lida, mas essa questão vai estar para vocês na lista de exercícios, tá? E a gente tem mais um aqui, Instituto Federal do Maranhão, e a gente tem um texto 1, Dia Mundial da Água. Mas olha como é que aparece a questão, tá vendo? De 1 a 10, são várias coisas sendo cobradas do mesmo texto, entre eles sobre gêneros e tipos textuais. Vamos lá. Do ponto de vista da tipologia textual, Dia Mundial da Água classifica-se como predominantemente. Então, olha, duas palavrinhas que a gente tem que tomar cuidado nessa questão. Predominantemente, que significa que pode ter mais de um tipo textual, mas um vai se predominar. Igual quando a gente estuda função de linguagem, a gente tem, por exemplo, uma função emotiva e a gente tem uma função metalinguística. Então, a gente às vezes tem uma que predomina mais que a outra. Da mesma coisa sobre tipos textuais. A outra palavra que eu queria mostrar para vocês é tipologia textual. É a mesma coisa, tá? Tipo textual, tipologia é igual tipologia textual, tá? Não fique preocupado achando que é outra coisa se aparecer em uma prova que você vai fazer, tá? Aqui, se você quiser, pode pausar, tentar fazer, ok? Mas vai estar também na sua lista de exercícios. Aí está perguntando, né? Qual é a predominância do tipo textual? Se é dissertativa, aí está uma informação maior, pois gira em torno da opinião do autor sobre um fato, letra B. Dissertativa, embora não apresente a opinião do autor sobre o assunto abordado. Narrativo, mas com algumas sequências dissertativas. D, narrativo, mas com algumas sequências descritivas. E letra E, descritivo, embora se estruture em torno de um enredo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você tem que marcar a predominância do tipo textual, que vai ser dissertativo, narrativo ou descritivo. O pessoal me dá essa opção, ó. Dissertativo, aqui também, narrativo também, e descritivo. Então, a gente tem 3 opções, ok? Mas a gente tem que ver o finalzinho de cada frase, pois gira em torno da opinião do autor sobre um fato, embora não apresente a opinião do autor sobre o assunto abordado, e a gente tem que ir lendo todas para a gente tentar achar o certinho, tá? A resposta está ali, passei rápido para vocês não verem e fazer na lista de exercícios. Tudo bem? Não esqueçam de fazer com carinho e atenção a lista que eu separei para vocês com 10 questões sobre gêneros e tipos textuais. Tá bom? Com gabarito, mas qualquer dúvida que você tiver, só deixar um comentário, uma chamada que a gente vai resolver com vocês, tá bom? Um beijinho, até a próxima aula.